muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu estou emocionado porque eu dancei muito hoje. Não sou realmente o Mikhail Baryshnikov, não sou de jeito nenhum. Você é quem então? Eu sou... Seria um Carlinhos de Jesus. Carlinhos de Jesus, mas que é mais simples, né? O Rudolf Nureyev também pode ser. Meu Deus do céu. Pepe, vamos ao que interessa, né? Você conhece o Rudolf Nureyev? Não, eu vou ver ele depois. Não, Rudolf Nureyev e eu e ele, a gente dançava muito juntos. Ele tá procurando essas pessoas de longe, assim, porque não tem comparação, tá, gente? Então, gente, o tema de hoje é lipedema. Isso mesmo, Pepe, lipedema. Estamos aqui com o Dr. Rafael Fantin. E estamos também ao vivo. E a gente tem 3 prêmios hoje na live também, verdade, viu? Vai ter voucher do Frigorífico Vereda, vai ter voucher também pro restaurante Mundo Animal. E tem também, sabe o que? Voucher pra você curtir 2 pessoas, sabe onde? No Farroupilha, aquele rodízio maravilhoso. Privilegiada, então, né? A partir de agora, eu tô aqui pra te ajudar, Como é que faz pra participar? Muito fácil, doutor Rafael. Basta, sabe o quê? Assistir nossa live, curtir, comentar, vai jogando comentário, vai compartilhando. Vem com a gente aqui, você pode acompanhar pelo rádio e também pelo Instagram. Dá nada pra nós. Ô, gente, boa sorte pra vocês, né? Boa sorte aí. Vamos lá, então. Doutor, o que é lipedema e como ele se difere de outros distúrbios relacionados à gordura? Fala pra gente o que é lipedema. O lipedema é um acúmulo de gordura, principalmente na região das pernas, associado com edema, um aumento da sensibilidade. Celulite, é isso ou não? Pessoas que têm lipedema têm a maior tendência a ter celulite. E associado a uma fragilidade capilar. Então, o lipedema, inicialmente, a gente pensa como algo estético. Quando você pensa em lipedema, Adriana, o que vem na sua cabeça? Ô, doutor, justamente isso. Quando a gente pensa em lipedema, é até muitas vezes confundido. A pessoa, quando está com celulite, geralmente mais as mulheres, né? A gente fica, será que isso aqui é celulite ou lipedema? Me vem na cabeça isso. Celulite, doutor, uma coisa estética. E você sabia que as duas têm uma causa que é muito semelhante, que é a síndrome de predominância estrogênica? Olha só, não sabia. Que é isso? Olha só, você tem celulite ou você tem lipedema, existe uma probabilidade muito grande de você ter enxaqueca, ter tensão pré-menstrual, de você ter endometriose e de você ter uma fadiga crônica, tá? E você sabe o que é muito interessante? Quando o paciente procura a gente ou por celulite ou por lipedema, ele pensa no ponto de vista estético. É verdade. Mas essa paciente, Pepe, ela tem uma inflamação crônica, provavelmente ela tem uma disbiose, ela pode ter um contaminante externo, que a gente chama de xenoestrógenos, que são substâncias que têm característica de estrogênio, ela pode vir a ter um mau funcionamento hepático e risco de câncer de mama, de útero e de ovário. Complicado, hein? Então você percebe que é algo estético, mas o paciente ele tem que se preocupar com a própria saúde? Sim. Entendi, doutor, que você disse que a pessoa chega no consultório para reclamar de uma celulite ou do próprio lipedema, e quando você vai ver, você disse aí síndrome da predominância estrogênica. Tem a ver com estrogênio, com esse hormônio, é isso, doutor? Isso, ocorre literalmente a predominância estrogênica. Existe um aumento de estrogênio comparado com um hormônio antagonista, que é a progesterona. E qual que é a principal causa, Adriana? Qual, doutor? É o contraceptivo oral. Olha só. A segunda outra causa é que a gente chama de xenoestrógenos, contaminantes do ambiente. Então, muitas vezes, a mulher querendo melhorar a qualidade da pele, ela passa um cremezinho que ela fica brilhosa e cheirosa, mas tem parabeno. O parabeno aumenta a quantidade de receptor, na verdade, a sensibilização de receptor de estrogênio. Olha só. Ela pode vir tomando um cafezinho quente naquele copinho de plástico que tem o bisfosfenol A, né? Além do mais, a quantidade de café que ela toma, ela leva a uma alteração da metabolização hepática. Então, ela pode ter uma alteração da detoxicação hepática, né? É muito comum ela ter aí o que a gente chama de estroboloma. Aí eu te pergunto, né? Café, então, não é bom? O café, se ele é em exagero, ele não é bom. O fígado, ele tem 3 fases que a gente chama de detoxicação. Tudo passa pelo fígado, desde medicamentos até substâncias que são tóxicas. Então, a primeira fase, ele pega umas substâncias que é lipofílica, que ela se dá bem no ambiente gorduroso, e transforma em hidrofílica, né? Que pode ser eliminada nas fezes, na urina e no suor. Certo. Essa fase, o café entra e acelera. Tá? Mas existe uma segunda fase,
como a fase de conjugação, sulfatação, que é onde está sendo metabolizado o estrogênio. Então, o que muitas vezes acontece? Ocorre a primeira fase, acelerada pelo café, e a segunda não. Então, ocorre uma hiperfunção hepática com acúmulo de metabólitos que estimulam a presença de radicais livres. Perfeito. Doutor, sabe, muito importante, gente, a gente está falando de uma coisa que acomete muitas mulheres às vezes têm o lipedema e não está sabendo. Então a gente quer saber, doutor, quais são as opções de tratamento. Então, uma vez que a pessoa descobriu, ela realmente está com este problema, o que ela trata? Como que ela trata o lipedema? A primeira coisa é tentar entender a causa. Porque o lipedema, desde que a mulher menstrua até uma idade mais velha, porque pode acontecer até na menopausa. Tá usando alguma terapia hormonal? Então tem que avaliar o uso do hormônio que você está vendo e a dosagem, avaliar a suspensão. Tem algum contato com xenobióticos, a gente tem que suspender. Como é que está a sua evacuação? Como é que está a sua flora intestinal? Se você tem uma desbiose, a gente tem que interferir, melhorar essa função intestinal, né? Aí a gente passa por um processo de avaliação do fígado, porque a gente pensa muito no estrogênio como um hormônio que leva ao surgimento de câncer, mas não é. É um metabólito de um outro hormônio, que é a estrona. Então, se você tem uma gordura hepática ou se você tem um processo de detoxicação hepática, você tem um acúmulo de estrona. Então, a gente tem que avaliar a função do seu fígado e tratar o seu fígado. E a parte estética, que a gente entra aí principalmente no emagrecimento, que entra na perda de gordura. Sim. Né? Você pode fazer principalmente atividades físicas de carga, porque o aumento de músculo vai pressionar o tecido adiposo, inclusive facilitando a drenagem. Você vai fazer uma atividade física aeróbica, principalmente após um treino de perna pesado, porque você acelera a perda de gordura localizada. Você vai reduzir a quantidade de alimentos pró-inflamatórios. Aí a gente pensa em alimentos processados, industrializados. Aí eu te pergunto, lipedema, homem pode ter também? Pode ter sim, apesar de menos comum. É semelhante igual à celulite. Então vamos pra live então, querida? Vamos pra live, porque o doutor, ele começou, ainda não terminou, ele vai falar aqui uma coisa muito importante pra gente na live, lembrando que tá valendo prêmios. Isso. O doutor vai responder pra gente quais são os desafios enfrentados pelas pacientes com lipedema, como que a conscientização aumentada para melhorar essa compreensão. É sobre isso que a gente vai falar, gente, porque lipedema é uma coisa muito séria, não é, doutor Rafael? Doutor, obrigado pela presença e vamos pra live. Vamos lá, gente. Manhã Legal, Liberdade. João Bosco e Vinícius, na programação Liberdade. Rádio Liberdade, a rádio sertaneja do Brasil. Mais que uma rádio, uma paixão. 18 minutos para as 10, bom dia. É isso aí, gente. Tudo bem com vocês? Eu tô bem também. Vamos ver agora os dois corpos, né, juntos ali. Pra você ver qual o corpo mais bonito. Meu Vamos, Deus do céu. eu e ele juntos. Vamos lá. Me Atenção. poupe. Olha bem, olha para nós dois. Faz Mesmo um jeito, pouquinho mesmo pra jeito. valorizar, Pepe. Mesmo jeito. Aí, ó, mesmo jeito. Aí, aqui, ó, igualzinho. Pede pra fazer. Aí, ó. Pede pra fazer. Faz aí. Faz a dancinha. Você não, aí, ó. Ai, que maravilha. Vai pra rádio, porque... Ganhamos mais vários, vai lá, dança mais uma vez, olha lá. Olha que maravilha, dançarino nato, nem caiu para esse fome. Oi, gente, isso é uma maravilha, né? Quero dar um bom dia para todos vocês. Aí, olha, eu tô vendo aqui, pessoas de todo o Brasil, tá? Os dois são lindos, a Carla Martins falando. Aqui, os Doloriana, esse PP é demais, Elis Ferraz, um beijo. Deisiane, um beijo pra você. A Daniele Alpin, PP lindão, ô Daiane, isso é uma marmotona, isso sim. Pão Santo Artesanal, Edinalva Rocha, Delícia Giza, um beijo pra vocês. Gente, a gente tá falando, doutor Rafael, nós tivemos recentemente aquela modelo tão jovem, 29 anos, acometida do problema do lipedema. Ela teve que, estava todo mundo achando que ela foi apenas preocupada com a situação estética, não é? Mas não é. É um problema seríssimo realmente. O que você falou tem tudo a ver. Quando eu começava com anticoncepcional, você esclareceu uma dúvida minha hoje, foi o seguinte: as vezes que eu tentei tomar anticoncepcional, eu olhava para minha perna e falava, ué, gente, mas eu era muito magrela, eu tô com celulite. Eu
falava, parece que eu ficava com esta impressão. Então, o anticoncepcional, a reposição hormonal, pode levar realmente ao lipedema, celulite ao lipedema? Sim, sim. O contraceptivo, ele não é uma reposição hormonal, ele é uma adição hormonal e é, na verdade, uma medicação, né? Porque Sim. não é exatamente o hormônio que o seu próprio corpo produz. E para ele ter uma inibição do eixo, ele tem que ser uma dose superior. E esse tende a ser metabolizado no fígado num outro hormônio que é o estrona. E esse estrona ele tende a ser armazenado no tecido adiposo e estimular a lipogênese. É por isso do acúmulo de gordura que a gente fala, Adriana, Sim. em área estrogênio dependente. Certo, certo. Agora, a gente lê o caso, infelizmente é uma fatalidade, né, Adriana, que aconteceu. Sim, é verdade. Mas se o paciente tem um acúmulo de estrogênio ou se ele usa um anticoncepcional, você entende que ele tem um maior risco de produção de coágulos, um maior risco de ter uma doença trombótica, Sim. né? Então, assim, o acompanhamento de um paciente desse começa desde o começo, né? Não deu certo, a gente pode evoluir para um tratamento estético. Agora, o meu medo que está acontecendo, Adriana, é porque as Sim. pessoas se preocupam com o estético e tratam o estético Entender. e deixam o funcional, porque a questão funcional se mantém lá e aquela paciente continua inflamada, com acima de predominância estrogênica, cheia de queixas e a gente não consegue resolver. Lipedema, ele é hereditário, doutor? Ele pode vir a ser hereditário no sentido que pacientes com história familiar de doenças como a síndrome do ovário polimicrocístico, enxaqueca ou menstruação precoce, tem uma tendência maior a ter o lipedema. Mas é muito interessante quando a gente fala hereditário, Pepe, que hoje tem um conceito chamado epigenética. Você nasce com a genética, Olha mas só. a parte epi vem do ambiente. O ambiente, Olha quem só. coloca ele na sua vida é Que você. interessante, doutor. Aqui, ó, a Legal. Jussara Ferreira. Ela está perguntando o seguinte: bom dia, queridos. Doutor, faz 9 anos que eu tomo anticoncepcional injetável. Isso pode também causar, ou seja, ela quer saber, a maioria toma o oral, né? Mas tem também o injetável. Seria a Você mesma sabe coisa? quantas vezes na minha vida que eu prescrevi um anticoncepcional injetável? Quantas, Adriana? doutor? Nunca, e nunca Olha vou só. prescrever. Então Olha tá respondido só. sua pergunta Então aí, tá né? respondido. Meu Deus do céu. Ô, doutor, teve um aqui, Fantingato. Esse doutor é o Fantingato. Fala, escreve de novo. Você que fez um elogio assim pro doutor, achei muito interessante. Falando que vocês dois são É charmes. melhor que o elefantinho, né, pô? Elefantinho, é verdade. Já perguntou se é hereditário. Doutor, para diagnóstico do lipedema. Exatamente, essa é uma dúvida. As poucas vezes que eu fiz ou pílula ou a reposição hormonal, eu percebi realmente. Eu cheguei até uma dúvida, eu falei, meu Deus, será que eu tô com lipedema? Porque é muito rápido. O Como é que a diagnóstico gente- é clínico. é Através clínico, da doutor? avaliação, que a gente faz um diagnóstico específico do lipedema. Eu viro para o paciente e falo, olha, pelo acúmulo de gordura, pelo inchaço, celulite, Certo. e a sensibilidade, é o lipedema. Né, Agora, doutor? eu só estou vendo o que o corpo está me espelhando, me mostrando. Agora, a causa do lipedema aí a gente tem que investigar. Ô, gente, É vamos o compartilhar. principal, né? Vamos compartilhar essa live. Muitas mulheres, às vezes, você pode até buscar, ter umas fotos diferentes, estágio 1, estágio 2, outros estágios do lipedema, né, Sim. doutor? Tem perguntas aqui Eu muito recebi uma interessantes. paciente com menopausa que veio me procurar com lipedema. E ela disse, Rafael, mas o lipedema não é causado pelo estrogênio? Certo. Aí eu fui fazer uma verificação mais aprofundada dela. Certo. Apesar dela estar na menopausa, ela tinha uma produção hepática da estrona. Aí, o que isso leva a interessante? Porque Sim. ela tem um lipedema que é causado pela estrona. Pela estrona. E um risco aumentado de quê? De câncer de mama. Então, Olha o que a só. gente fez? A gente prescreveu para ela um nutracêutico que impede essa metabolização do estradiol na estrona. Então, olha que legal, eu resolvi o lipedema dela e reduzi muito o câncer de mama. Olha só que coisa, gente, é muito importante mesmo. Eu tenho lipedema, muito bom falar sobre o assunto. É a Karine Félix está falando isso. Doutor Rafael Fantigato. Gostei. Doutor Rafael Fantigato. Rafael, sei que o senhor não é especialista nesse âmbito, mas DIU ou anticoncepcional? Algumas falaram até do Dil Mirena aqui, doutor. Olha, quanto menos hormônio você usar, quanto menor foi a distribuição dele, melhor. Então, para mim, injetável, jamais. Anticoncepcional de progesterona, isoladamente, só em mulher que está amamentando. Fora isso, não vale a pena.
Aí depois você pensa naquele contraceptivo que você usa 21/7, depois 24/4, e tem aqueles de 26/2, e que ele tem componentes mais específicos, que em vez de ser uma medicação, ele tende a ser o hormônio. Esse é o melhor. Depois eu prefiro o DIU hormonal, que vem o Caileno ou o Mirena. O Caileno ele é melhor porque ele tem menor dosagem, e teoricamente 80% das mulheres têm ação da progesterona apenas uterina, mas o melhor de tudo é o DIU de cobre e prata. Agora, nem toda mulher se dá bem com ele, principalmente paciente com síndrome de predominância estrogênica, porque ela tem uma tendência a ter cólica e sangramento menstrual. Olha só. Então, assim, você tem que conversar especificamente com a sua médica ou médico. Muito importante. bom. Acho, doutor, nessa live aqui você esclareceu tantas coisas pra gente. bacana. Inclusive, Parabéns, você viu? pode abrir as perguntas no Já seu tá direct? aberto. Então já está. Fala o seu Instagram, doutor Rafael. Dr.Rafael Fantin. Gente, eu percebi que Parabéns, vocês têm muitas viu? dúvidas aqui, Que live inúmeras esclarecedora, dúvidas. muito legal. Inclusive, nós vamos agora. Você queria falar mais alguma coisa? Não, só mais uma coisinha. Assim. Um remédio que foi bom para você há uns anos atrás não significa que ele é muito bom agora. Se você era um adolescente com acne, queda de cabelo, Verdade. talvez um contraceptivo oral encaixou perfeito para você. Agora hoje você, com acúmulo de gordura, lipedema e redução de libido, já não Inclusive é. a gente tem que menopausa, reavaliar. tem muitas mulheres ali perguntando a respeito da menopausa. Você já disse que é sim, às vezes a reposição Pode hormonal pode acontecer. acontecer. Vamos escolher 3 comentários? Falar Cadê? que eu vou entrar no ar Vamos aqui, aqui. gente. Teve um comentário aqui, ó, vontade do aí. Walter do Wallace Teodósio. Vamos pra cá. Marcelinho de Lima, aqui na programação Liberdade, Sandrinha Polidense. Faltando agora 9 minutos para as 10, com excelente manhã, bom dia. Vamos lá. Ô, gente, realmente, o que a gente pode dizer dessa live, né? Tão importante. Eu acho que é o Wallace Teodoro, eu achei muito legal. Eu vou escolher o seu comentário hoje, porque ele fez uma coisa muito boa. Ele falou, eu compartilhei com a minha mulher essa live, tá? Repete, por favor, de novo o seu comentário, que eu hoje vou escolher o seu comentário. Nunca te vi aqui na nossa live, deixa eu ver. Deixa eu pedir ele para repetir aqui, ó. É o Wallace Teodoro. Eu acho que é o Wallace mesmo. Ele falou assim, Pra olha, achar, a gente consegue achar, a gente né? acha ali, tá escrito ali, tá, doutor? E agora, doutor Rafael, você pode escolher outro comentário, viu? Você que falou que compartilhou com a esposa. Gostei, achei muito bonita essa sua atitude de compartilhar com a sua esposa, tá certo? Elis.ferraz 15. A saúde é fundamental. Temos que ter consciência desse assunto, que é sério. Olha só, né? perfeito. A gente, talvez, a parte estética seja algo que te chame a atenção, mas a gente tem que cuidar da sua saúde. E que eu falo com meus pacientes, Sim. tá? O paciente vê assim, eu quero emagrecer para ser feliz. Eu falo, não, filha, tá tudo errado. Na verdade, você tem que ter uma mudança de estilo de vida que vai te trazer felicidade. E você, querendo ou não querendo, você vai emagrecer. É isso, doutor. O pensamento é outro. É isso, né? doutor. Olha só que maravilha, Vamos doutor. lá. Vamos continuar compartilhando. Então, eu queria que esse rapaz que colocou aí como é que fala? E compartilhou para a esposa, por favor, manda de novo. E agora eu vou escolher mais um. Sabe o que eu vou fazer agora? O último comentário que chegar aqui para mim, que Nívia Malta. Eu quero esse voucher, doutor Rafael Fantigato. Nívia.malta. A Débora Fonseca falou que quer consultar com o doutor. Aqui, ó, o meu foi Nívia.malta. Eu quero esse voucher, doutor Rafael Fantigato. Doutor Rafael, muito obrigada. Eu vou te fazer mais uma pergunta, que eu acho que essa pergunta, Welma, você acha que eu faço aqui durante a live ou a gente grava depois? Não, a gente O pode... rapaz apareceu? Que Não, compartilhou com a não esposa? apareceu. Eu preciso desse perfil. Eu vou pegar, vai falando aí do doutor Rafael, eu vou preciso pegar desse aqui, que eu perfil. tô com ele O que separado. ela tá querendo, gente? Vou pegar o conteúdo. Adriana é engraçado demais. Mas nós vamos fazer o seguinte, lembrar, né, que nas outras lives também vão ter a premiação também e tem uma dos coisa, três. você que está prestando atenção aí, que ainda está aí, nós vamos falar na próxima live, que é terça da semana que vem, dicas para você não engordar nessas férias do final do ano. Que é e como importante. chegar bem aí no ano novo e carnaval. O pessoal já está doutor, treinando, já pessoal batidinha, Tá? carnaval, Adriana. O seu consultório Nossa, deve estar assim, já né? tá Alexandre. Já, tá É isso mesmo aqui, olha, eu achei. Achou? Eu achei aqui, ó, eu peguei, estava ali, eu separei aqui no grupo do Manhã Legal. Foi o Wallace Teodósio. Compartilhei com a minha esposa e amigos e minha vizinha está acompanhando aqui. Assunto importante. É isso aí.
Olha só, gente, eu quero agradecer vocês demais. Lembrando que toda semana aqui na nossa live sempre tem prêmios. E doutor Rafael, muitíssimo importante. No Instagram do doutor Rafael Fantin, Instituto Rafael Fantin, né? Isso. E doutor Rafael Rafael Fantin, sempre com muitas perguntas. Manda lá na caixinha de perguntas que ele abriu. Entra no stories dele, tem a caixinha de perguntas, que eu vi que esse tema dá muitas consultório, dúvidas. eu trato a parte clínica e a parte estética, a minha esposa Juliana que faz. Então, Eu já fui lá no consultório, com aquelas injeçõezinhas e tudo mais. Já fui lá na intradermoterapia da esposa, doutor Rafael, doutora Juliana, maravilhosa por sinal. Vocês estão de parabéns. E olha, eu fiz lá, ela fez aquele negócio de vitaminas pra mim, que melhorou demais a minha disposição, gente. Ou seja, olha, não é, a gente tem que guardar um momento, um tempo e um din-din, sim, pra quê? Pra investir na sua saúde, porque olha, o que você ganha com isso, gente, não tem preço, viu? Eu escutei um comentário falando o seguinte, que cuidar da saúde é caro. Aí eu pensei, você espera chegar a doença. A doença, é verdade. Cuidar da doença é caro. É verdade, né? doutor Rafael. O pessoal leva o carro para fazer revisão de anualmente, mas o corpo não leva não, Adriana. Falou tudo. Né? Welmer, você sentiu aí? Muito pra mim, muito. É isso mesmo, leva o carro para fazer revisão, mas na hora de utilizar ali, mexer com o seu corpo, com a sua saúde. Bota gasolina boa. Né? Adulterada jamais. Jamais, né? Mas esse o combustível desse... Ih, tá ruim, a maioria tá ruim. Ô, doutor, você acabou com a gente agora, falou tudo. Um beijo para todos vocês, semana que vem tem mais. Muito obrigada, doutor. Foi um prazer. Tchau.